Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu acabei fazendo um vídeo um tempo atrás em que eu falava sobre equação do terceiro grau, né? Só que eu acabei não comentando sobre o método Brio-Ruffini, né? Eu fiquei restrito ali, citei o método do Tartaglia, né? Mas eu acho que seria, acho que adequado comentar um pouco sobre esse algoritmo, na verdade, né? Não é um método, o nome dele é algoritmo de Brio-Ruffini, em que você consegue, por meio dele, encontrar uma das raízes da equação do terceiro grau e aí você encontra as demais, né? Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Bom, você vai pegar os termos A e D da tua equação do terceiro grau. Então o termo que está sozinho e o termo que está com x ao cubo, na verdade. No caso aqui 1 e 10 nessa ordem. Primeiro D. E vai listar todos os possíveis divisores desse D, tanto positivos quanto negativos. Então vamos pegar aqui e vamos listar os divisores. Primeira coisa, vamos decompor em fatores primos. Então posso dividir em 2, vai dar 5, e posso dividir em 5, e aí dá 1. E olha só, então eu posso escrever 10 como 2 vezes 5. Lembrando, como é que eu calculo o número de divisores fazendo essa decomposição? Veja, aqui ao decompor em fatores primos, eu posso escrever o expoente desses fatores primos. Então eu vou escrever esse expoente, no caso é 1 e 1 os expoentes, e vou somar mais 1 para cada expoente. Então veja, 1 mais 1 é 2, e para o outro expoente 1 mais 1 é 2. E vou multiplicar essa soma que eu fiz aí com os expoentes. E vou ter 4. Logo eu sei que o 10 tem 4 divisores. Então esse é o método que permite com que eu saiba quantos divisores tem. Tá? Isso para os valores positivos. Eu tenho que pensar que é o dobro, porque vão ter os negativos também. Então, eu vou ter os valores. Posso listar, vamos pensar, como 1, 2, 5 e 10. E para os negativos, menos 1, menos 2, menos 5 e menos 10. Tá bom. Listados os valores para o D, vamos listar os valores dos divisores do A. Bom, o divisor do A eu posso dividir o A por 1 e por menos 1, bem simples, né? E agora, o que eu faço? Eu pego esses divisores do D, que a gente chama eles de P, e pego a lista dos divisores do Q. E vou fazer a divisão entre os elementos desses conjuntos aí que eu montei. Então eu vou pegar o elemento P, para cada elemento P, e vou dividir por Q. Mas veja, na hora de dividir tudo isso por 1, vai dar a mesma coisa. Na hora de dividir por menos 1, ele só vai inverter, porque são valores que estão... ele juntou tanto os seus opostos quanto os próprios valores. Então, o que eu posso fazer? Eu simplesmente copio isso, porque ele vai fazer uma inversão e vai dar uma repetição dos termos. Né? Então, eu vou ter, na hora de fazer essa divisão, como é 1, não muda o módulo, né, desses valores. Como eu tenho menos 1, ele só vai inverter. Mas como os valores estão duplicados em termos do módulo, isso não vai fazer diferença. Então vai ter a lista, né? Vamos listar então os valores dessa divisão, que vão ser 1, 2, 5, 10, menos 1, menos 2, menos 5 e menos 10. Agora que vem a questão. A lista, um dos possíveis valores da solução dessa equação está nessa lista. Isso é fato. O método de Brio-Ruffini ele me certifica que uma das raízes da equação está nessa lista. Só que a questão é a seguinte, eu vou ter que ir testando. Esse que é o problema do método, né? Não é um método você põe numa fórmula e encontra, você tem que testar. Vamos testar para o 1, então. Então vamos lá, 1 ao cubo, próprio 1, menos 4, x como é 1 ao quadrado vai dar o próprio 1, multiplicando com menos 4 vai dar menos 4, menos 7 vezes 1 vai dar menos 7, mais 10. O que eu vou ter? Vamos juntar os positivos com negativos? Então, aqui nós vamos ter, quer dizer, juntar os positivos, vamos ter 11, e menos 4 com menos 7, nós vamos ter menos 11. Logo, a resposta é zero. Então, a nossa raiz dessa lista aqui, ó, a nossa raiz é o 1. Beleza? Então, a raiz aqui, achamos a primeira raiz é 1. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou montar uma espécie de um esqueminha mais ou menos assim. Você põe o valor da tua raiz aqui no canto, e aqui você vai pôr, aqui em cima, na ordem que aparece, os termos A, B, C e D, os coeficientes, né, da tua equação. Então vamos pôr, é 1, é menos 4,
é menos 7 e 10. E vou fazer o seguinte, esse aqui eu vou deixar ele cair aqui. E vou fazer o seguinte, vou pegar ele, vou multiplicar pela minha raiz, subtrair 4. 1 vezes 1, menos 4, vamos ter menos 3. Fazer a mesma coisa aqui, menos 3 vezes 1, né? Menos 3, menos 7, menos 10. E aí, menos 10 vezes 1, né? Mais 10 vai dar 0. Veja o que aconteceu. Eu posso montar agora uma equação do segundo grau que expressa isso. Esse vai ser o termo x ao quadrado, né? Esse vai ser o termo x, né? O coeficiente da parte x. Esse vai ser o termo independente, igual a 0. E aí é só calcular Bhaskara para encontrar isso aqui, tá bom? Então veja, é um método bem interessante e relativamente simples de fazer. O maior problema é quando dá uma lista muito grande de divisores, né? Aí encontrar o valor desse termo nessa lista, o termo correto, aí exige mais, é um processo mais cansativo, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar então com x ao quadrado menos 3x menos 10, tá bom? Vamos fazer o seguinte, então eu estou trabalhando com esses valores aqui, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar Bhaskara aqui, beleza? Então b ao quadrado, na verdade primeiro menos b, então nós vamos ter 3 mais ou menos, raiz de b ao quadrado é 9, menos 4a é 1, c é 10, então vamos ter mais 40, sobre 2a, né? Então vai dar 2. Veja, raiz aqui vai dar soma, né? Vai dar 49, então é raiz de 49, que é 7. Nós vamos ter 3 mais ou menos 7 sobre 2. 3 mais, então pegando o valor positivo, nós vamos ter 3 mais 7 sobre 2, nós vamos ter 10 sobre 2, que é 5. E o valor negativo, nós vamos ter 3 menos 7, vai dar menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. Logo, eu posso dizer que o meu conjunto de solução tem os seguintes valores. Veja só, o meu conjunto de solução tem os valores menos 2, 1 e o valor 5. Beleza? Então esse é o conjunto de solução para essa equaçãozinha aqui. Vamos aplicar para o menos 2 e para o 5 para ver se isso de fato ocorre? Então deixa eu só copiar. Era x ao cubo menos 4x, deixa eu voltar ali, menos 7x mais 10. E nós vamos testar para quem? Para o 2 e para menos 5. Beleza, vamos testar para o 2. Então, 2 ao cubo é 8. Menos 4 vezes 2 é menos 8. Né? Menos 7 vezes 2, nós vamos ter, então, quanto? Quer dizer, não é 2, desculpe. É menos 2, fiz confusão aqui. É menos 2. Logo, então aqui vai dar menos 8 e aqui vai dar mais 8. Né? Aqui vai dar mais 14, né? Mais 10. Ah, isso aqui. Aqui vai dar menos 2 ao cubo, vai dar menos 8, mais 8. Mais 14, mais 10. Deixa eu fazer de novo, peraí. Menos 2 ao cubo. Ah, tá, 4x ao quadrado aqui. Porra, por isso que tô fazendo besteira. Então, pera aí que tá fazendo besteira. Então, é menos 2 ao cubo, então vai dar menos 8. Menos 2 ao quadrado é 4, multiplicado por menos 4 vai dar menos 16. Aqui, menos 2 com menos 7 vai dar mais 14, mais 10. Aqui, ó, menos 8 com menos 16, menos 24. E 14 mais 10 vai dar mais 24. E a soma disso dá 0. Então, menos 2 é raiz. E o 5? Bom, 5 a cubo, se vocês fizerem, vocês vão ver que vai dar 125. O x ao quadrado dá 25, com menos 4 vai dar menos 100. Aí o 7 com o 5 vai dar menos 35 aqui, mais 10. Vamos ver se é isso mesmo? Bom, peraí. É isso aí. Bom, juntando esse aqui com esse aqui, nós vamos ter menos 135, e esse aqui com esse aqui, nós vamos ter 135. Então, 135 menos 135 é 0. Beleza?
Então, esses são os valores respectivos que a gente encontrou e que dão a resposta correta. Então, a solução, o conjunto de solução, como disse, é menos 2, 1, que a gente achou ali pela questão do divisor, e os outros nós encontramos ali pelo algoritmo, né? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Então, nós temos uma outra equação, aplicar Brio-Ruffini. Então, a gente vai listar os divisores possíveis. Veja, nós podemos ter o divisor, pode ser menos 1, ou pode ser 1, né, para o menos 1. Pode ser qualquer um dos dois. E para o x ao cubo é a mesma coisa, 1 ou menos 1. Se você fizer as divisões ali, você vai ver que os valores possíveis são, então, 1 e menos 1. Beleza? Então, esses são os valores possíveis na hora de fazer essa divisão. Porque, ó, menos 1 com 1 dá menos 1. Menos 1 com menos 1 dá 1. 1 com 1 dá 1. E 1 com menos 1 dá menos 1. Então, como tem os valores repetidos, a gente vai ter 1 e menos 1. Se não for o 1, é o menos 1. Se não for o menos 1, é o 1. Beleza? Vamos aplicar para o 1, então, se vê. Ver se é isso mesmo. Então, 1 ao cubo é 1. Menos 3 com 1 ao quadrado é menos 3. Aí vai dar mais 3, né? Na hora de multiplicar, menos 1. E veja só, esse menos 1 vai cortar com esse 1 e o menos 3 com o 3. Logo, vai ter que 0 é igual a 0. Então, a resposta é 1. Beleza, nós conseguimos a primeira raiz. Vamos, então, aplicar Brio-Ruffini e encontrar as outras raízes. Bom, então, lembrando, monta aquela tabelinha, põe um aqui. Ficou muito feia essa tabelinha, vamos refazer. Pronto. E listar os coeficientes, que são 1, menos 3, 3 e menos 1. E agora a gente puxa esse aqui para baixo e faz as multiplicações. 1 com 1, então 1 vezes 1 é 1, menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1 é mais 3, vai dar 1. 1 vezes 1, menos 1. Então, nós vamos ter 1 menos 1, que é 0. Logo, a gente achou, então, os coeficientes para a equação do segundo grau. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a 0. Ótimo. Então, essa é a nossa equação do segundo grau. Então, vamos aplicar Bhaskara. Então, menos b vai dar 2, mais ou menos é mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 4. Menos 4ac, então vai dar menos 4, sobre 2a. Então, nós vamos ter aqui a raiz de 0. Então, nós vamos ter 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, nós temos a raiz 1 só. Né? Então, olha que interessante. Ele só tem uma raiz no conjunto dos reais, que é o próprio 1. Olha que interessante. Então, veja, deu o próprio 1 lá do começo. Então, como nós pudemos perceber, pelo Brio-Ruffini, nós vimos então que a raiz dele é 1. Né? Então, essa é, digamos, a única possibilidade de raiz dentro desse conjunto. Eu vou deixar um desafio que eu vou resolver num outro vídeo, tá? O desafio é bem complicadinho, tá? Mas se você tiver noção da questão da fatoração, você consegue resolver. Aí você vai aplicar Brio-Ruffini para a seguinte questão. Seja a equação do tipo ax ao cubo mais 10x ao quadrado mais 31x mais d igual a 0. E sabendo que d tem tão somente 8 divisores positivos, o MMC de A e D é 30, D pode ser decomposto nos 3 primeiros fatores primos positivos apenas, com eles aparecendo o mesmo número de vezes cada um. Determine os valores de x que satisfazem a equação, tendo em vista que todos eles são números opostos de primos. Beleza. Olha, a questão é bem complicadinha, então realmente esse exercício aqui é um desafio. Então, num outro vídeo posterior, eu vou resolver isso daí com vocês, fazendo o emprego do Brio-Ruffini, beleza? Então, um abraço para vocês, uma ótima semana a todos e tchau!